Agora eu não quero perder tempo, eu quero chamar aqui a nossa tão esperada pastora Damares. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida dela? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vocês podem repetir assim comigo, pastora Damares. Seja bem-vindo em nosso meio. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela vida da pastora, que me agraciou com esse convite tão especial e tão precioso de poder estar aqui nesse lugar, nessa igreja, com pessoas tão abençoadas por Deus. Eu queria que mais uma vez nós pudéssemos exaltar o nome do Senhor. Eu sei que a presença do Senhor já está aqui nesse lugar, é notório, é palpável, mas eu queria que mais uma vez você começasse a invocar o nome do Senhor sobre a sua vida. Ofereça a Ele a sua vida, o seu coração. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não quero oferecer nenhuma resistência àquilo que o Senhor tem para falar e para fazer ao meu coração nessa noite. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós dizemos sim ao Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para derramar e aquilo que o Senhor tem para fazer nos nossos corações nessa manhã. Nós dizemos: amado e doce Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, Jesus. Clamamos por Ti. Clamamos, ó Deus, pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que os céus se rasguem sobre este lugar, ó Deus. Que vidas sejam transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. O único que é capaz de curar, o único que é capaz de transformar, o único que é capaz de salvar as nossas vidas. Jesus, Jesus. Nós te damos total liberdade nesse lugar. Fique muito à vontade no nosso meio. Conduza esse tempo, Senhor. Conduza esse tempo, Jesus. Invada o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser revestidos pelo Teu amor e pela Tua presença nesse lugar. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Quero agradecer mais uma vez a pastora, ao meu amado esposo que está aqui comigo hoje, Fabiano. Primeira vez no culto de mulheres, primeira vez que ele está presente, gente. E é uma bênção. Ele tem estado comigo e é um privilégio tão grande poder ser acompanhada por ele, e não tem alegria maior. E eu louvo a Deus por cada uma de vocês e por estar aqui nesse lugar. Nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que Deus tem ministrado poderosamente a minha vida, e essa palavra está em João 4, versículo 1 ao 34. E eu quero trazer ao seu coração nessa noite sobre os encontros que transformam a nossa vida. O encontro com Jesus nunca vai nos deixar da mesma maneira como nós estamos. Todas as vezes que nós clamamos pela presença do Senhor, todas as vezes que nós o invocamos, Deus nunca nos deixa da mesma maneira como nós estamos. Mas todas as vezes que nós dispomos o nosso coração a estarmos na presença do Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas com transformação. E a gente vai ver um encontro aqui de Jesus com uma mulher meio atípico, mas que esse encontro nos ensina demais, e nós vamos aprender algumas lições com esse encontro que Jesus teve com essa mulher.
a mulher que todas nós já ouvimos falar, já ouvimos pregações, mas que nessa noite o seu coração se abra, porque eu tenho certeza que Deus tem algo novo da parte dele a revelar aos nossos corações nessa noite. Amém? Aleluia! Diz assim o texto: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E eu vou deixar para ler os outros textos depois com você. Porque Jesus, ele vem ao encontro dessa mulher. E esse encontro com essa mulher vai nos inspirar nessa noite. Porque esse encontro de Jesus com essa mulher vem e transforma a vida dessa mulher completamente. Porque a decisão de Jesus partiu do coração dele de ir a Samaria, de encontrar com essa mulher. E é assim muitas vezes na nossa vida, a decisão de encontrar o nosso coração e de encontrar a nossa vida parte do coração do próprio Deus. Um dia, Ele decidiu vir ao nosso encontro, encontrar o nosso coração e mudar a nossa vida e mudar a nossa história, porque quando Jesus se encontra conosco, a nossa vida nunca mais é a mesma. E mais do que isso, o que Jesus quer com esse encontro, o que Jesus quer ao encontrar o nosso coração, é nos fazer, a partir daquele encontro, nos fazer transformadoras também de vida e mudar também a história. Porque quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, para que a partir de mim, vidas e histórias sejam transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. A decisão começa em Deus. A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque a decisão de salvar a nossa vida começa em Jesus. Porque salvar a minha vida está nos planos de Jesus. Salvar a minha casa está nos planos de Jesus. Salvar a minha família está nos planos de Jesus. Encontrar aquele marido que ficou em casa e sabe-se lá como que ele vai estar quando você chegar. Eu tenho certeza que o coração dele vai estar restaurado e renovado. Está nos planos de Jesus salvar a nossa casa, o nosso esposo, salvar os nossos filhos, está nos planos de Jesus. Mudar a nossa história está nos planos de Jesus. Reconciliar o nosso coração está nos planos de Jesus. Curar, libertar a nossa vida está nos planos de Jesus, mas Ele espera um coração que esteja rendido, submetido à sua voz e à sua presença. Era-lhe necessário passar por Samaria, um trajeto que era evitado por muitos judeus, mas estava intencionalmente nos planos de Jesus. Essa decisão não foi um erro. Sabe, a gente veio
de Marília até Araçatuba, a gente veio com o GPS ligado. E a gente veio pela rota certinha. Mas sabe, quando a gente escolhe, quando a gente já conhece o caminho, a gente sabe que um caminho fica mais fácil para fazer do que aquele que o GPS está te conduzindo. Quando você não faz o caminho do GPS, ele fica: mudar a rota, calcular a rota, calculando a rota, calculando a rota. Mas Jesus não tem esse calcular a rota. Porque Jesus é intencional na nossa vida. Jesus é intencional. A Bíblia diz que os fios da nossa cabeça estão todos contados. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe a nossa história, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece o nosso coração. Não existe acaso em Deus, não existe coincidência, não existe sorte, não. Deus é intencional. E Ele escolheu encontrar o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, é a primeira lição que a gente aprende com esse encontro. Porque essa mulher está à procura do que todas nós procuramos muitas vezes. Essa mulher está à procura do que todo ser humano procura muitas vezes no seu coração. O que essa mulher queria? Queria viver bem. Essa mulher queria ser feliz. Essa mulher estava procurando algo. Por que a gente sabe isso, se o texto não fala isso? Pelo histórico dela na Bíblia. 5 tentativas de ser feliz, 5 maridos. Ela já tinha tentado muito na sua vida. Ela já tinha procurado muito a sua felicidade. Ela já tinha procurado muito ser feliz. 5 maridos ela tentou. Ela tentou. Mas agora o que ela tinha, a Bíblia diz, o texto diz que não era marido dela, que não era seu. Porque a gente pode olhar para a vida dessa mulher, a gente pode olhar para esse cenário e a gente consegue entender algumas coisas pelo contexto dessa mulher. A gente pode entender algumas coisas. Que essa mulher, ela era solitária. Essa mulher, ela era rejeitada. Uma mulher que não tinha a sua identidade firmada, porque tinha a sua identidade distorcida. Mas era uma mulher também que não desistia da sua felicidade. Só que ela estava buscando no lugar errado, na pessoa errada. Porque a gente pode entender que nada, pessoa alguma na face da terra, promoção nenhuma de serviço, de salário, pode preencher o vazio que existe no nosso coração. Porque o vazio do nosso coração não pode ser preenchido por coisas. Pessoas não podem ocupar esse lugar no nosso coração. Dinheiro não ocupa esse lugar na nossa vida. Promoção no seu emprego, aquela que você procura, sabe? Eu atendo muitas mulheres, muitas. E muitas delas chegam frustradas. Elas chegam para mim dizendo do seu diploma, dos seus diplomas, da sua carreira. Pastor, eu me formei, eu fiz curso para isso, eu estudei para isso. E agora eu estou nessa profissão aqui que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei para ser. E muitas chegam frustradas e eu entendo essa frustração. Porque você poderia estar no cargo que você sempre sonhou estar. Você poderia ter o salário, ganhar o salário que você um dia sonhou em ganhar. Que nada disso poderia suprir o vazio que existe no nosso coração. Porque nesse lugar só cabe Deus. Esse lugar só pode ser preenchido por Deus. Pessoa nenhuma, nada nesse mundo pode preencher esse lugar na nossa vida. Então a gente olha para o contexto dessa mulher, a gente entende que é uma mulher que não se valorizava. Ela não se amava, porque não sabia a sua verdadeira identidade. Nós não temos um problema com a circunstância e com pessoas. Nós temos um problema muitas vezes com o nosso coração e com a nossa alma.
Porque uma mulher sem identidade é terrível. Porque uma mulher sem identidade, por que eu entendo que essa mulher é uma mulher com a sua identidade ferida, com a sua alma ferida? Por causa do estilo de vida que ela vivia, ela é conhecedora da lei. Porque ela começa até a discutir com Jesus a respeito das coisas. Mas é uma mulher vazia na sua alma, porque não tinha sua identidade firmada em Deus. E sabe, a gente tem visto essa geração tem perecido, tem padecido pela falta de identidade. Por quê? Porque muitas vezes os coaches têm prometido, vem aqui que eu vou te ensinar em 5 passos a achar a sua verdadeira identidade, a encontrar o seu propósito. Mas a gente entende que os coaches não vão conseguir de jeito nenhum nos ajudar a encontrar a nossa verdadeira identidade e o nosso propósito. Porque a nossa verdadeira identidade e o nosso propósito só é revelado mediante uma revelação de quem é Deus. Nós fomos criadas por Deus para um propósito. E fora dele não existe propósito na nossa vida, não existe sentido. A nossa vida vai ser vazia. E aí a gente começa a se perguntar, e é a frase que eu sempre escuto: pastor, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu existo, eu não sei qual é o meu propósito, eu não vejo sentido nenhum nessa vida. E sabe, a gente precisa aprender a responder a respeito da nossa identidade. A nossa identidade não é aquilo que nós fazemos. A nossa identidade, a nossa verdadeira identidade é quem de fato nós somos. Nós somos filhas de Deus. E nós existimos para manifestar a glória de Deus aonde quer que nós estejamos, na escola, na nossa família, no nosso trabalho, aonde Deus nos colocar, é aí que nós vamos refletir a glória de Deus. Nós vamos manifestar o caráter do nosso Pai verdadeiro. Só que sabe o que tem acontecido? Essa sociedade tem sido ferida pelos seus referenciais de autoridade. Pai e mãe são as maiores pessoas que têm o poder para ferir o nosso coração e a nossa vida. E é por isso que o diabo tem sido tão intencional em destruir famílias. Porque quando ele consegue tirar o referencial de autoridade, que é a figura do homem de uma família, ele consegue ferir a sua linhagem, os filhos, a esposa fica ferida, os filhos ficam feridos. E aí a gente vê o fruto dessa sociedade, uma sociedade que tem sido ferida pela ausência da figura de autoridade que é o homem, o sacerdócio do lar. Por que o homem, pastora? Por que é só ele? Por que eu, mulher, não posso afirmar a identidade de um filho? Porque quem faz isso é a figura do homem. Quem faz isso é pai, que afirma a identidade do filho. E aí a gente tem visto essa sociedade não sabendo quem é. Não, eu sou mulher, mas nasci no corpo errado. Por quê? Falta da identidade de um homem para afirmar a identidade do filho. E aí as mentiras do inferno vão entrando na nossa vida, no nosso coração. E a gente começa a acreditar nessas mentiras. Mas sabe de uma coisa? Salmo 139 vai nos dizer que Deus estava formando o nosso interior. Quando a gente que é mãe, a gente tem uma curiosidade, quer ver a carinha do bebê. Hoje tem ultrassom 3D, 4D, 5D, sei lá quantos D que tem. Na minha época ia até 4D só. E a gente conseguia ver os traços do neném e já começava: ai, é parecida com o vovô, ai, que gracinha. Mas isso era muito irreal mediante aquilo, né, que a gente vê quando o bebê nasce. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deus já estava lá criando o neném. Quando a gente não conseguia ver, Ele estava formando cada parte do seu corpo. Ele estava lá tecendo com as suas próprias mãos
a nossa vida. Então você não nasceu com o sexo errado, no corpo errado, não. Isso é uma mentira do inferno. Você nasceu sim, porque foi o seu Criador que te formou, que te criou, e Ele te formou para um propósito. Você pode ter nascido num contexto de rejeição, de abuso, num contexto totalmente difícil, e isso produziu algumas feridas no seu coração. Mas eu quero te dizer que você não é um erro. Deus, quando te criou, não estava errado, porque não há erros no seu Criador, em quem te criou. Não há erros em Deus. Deus não errou quando Ele te criou. Você não nasceu no lugar errado, você não nasceu na família errada, você nasceu em Deus para um propósito. E sabe, enquanto a gente não tem consciência dessas verdades, a gente vai acreditando nas mentiras do diabo. A gente vai aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Por quê? Porque a gente não consegue se amar, se valorizar. Porque um dia nossa identidade foi ferida por causa de uma carência, uma necessidade que não foi suprida pelo pai e pela mãe biológico. Ficaram feridas na nossa vida. Porque o pai muitas vezes não protegeu, não guardou, não afirmou a identidade. Isso ficou carências no nosso coração. Não teve uma mãe que nutriu, não teve uma mãe que ensinou a se relacionar. Não teve uma mãe que ensinou a ser organizada. Porque esse é o papel da mãe. E quando a mãe tenta ocupar um lugar que não é dela. Ah, o pai não serve para nada. Seu pai não serve para nada, menina. Seu pai não serve para nada. Tudo sou eu dentro dessa casa. Você está destruindo. Você está destruindo a identidade dos seus filhos quando você faz isso, mulher. Nós precisamos entender o nosso papel. Nós precisamos entender que houve carências no nosso coração e que isso nos leva a ter comportamentos e atitudes erradas, que são contrárias à palavra de Deus na nossa vida. A gente entende que muitas vezes no nosso coração existem carências e a gente começa a querer que todo mundo supra essa carência. A gente começa a querer que pessoas supram essa carência. Não, quando eu casar, a minha vida vai se resolver. Aí casa, não resolve nada. Não, porque agora, quando eu tiver filho, essa carência vai resolver. Não, não resolve nada. Não, porque quando eu estiver naquele emprego que eu sempre sonhei, naquele lugar que eu sempre desejei, essa carência vai resolver. Não resolve. Não resolve. Isso só é resolvido em Deus, quando Deus ocupa esse lugar na nossa vida. E é sobre isso que esse encontro com essa mulher nos fala. Uma mulher que tinha carências no seu coração, uma mulher que tinha necessidades não supridas na sua vida e que estava procurando ser suprida em homens. Supriu? Não, não supriu. Porque nunca vai suprir na nossa vida. Só há uma pessoa, só há um capaz de suprir essa necessidade. E essa pessoa é Jesus. Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa situação, Ele cura as nossas dores, as nossas feridas, as nossas carências. Ele revela para nós de fato quem nós somos. Que nós não precisamos ficar mendigando amor, carinho, atenção. Ai, porque fulana passou perto de mim e nem me cumprimentou. Ai, o que será que eu fiz dessa vez? Ai, fulana passou e não me cumprimentou. A pastora chamou todo mundo, mas não me chamou. Essas carências caem por terra. Não fazem sentido quando Deus preenche o nosso coração. Sabe por quê? É esse o lugar que Deus quer nos levar. É esse encontro que Jesus quer ter na nossa vida. Nos transformar de um mendigo para um filho. Esse encontro é transformador. Quando Jesus encontra o nosso coração, Ele supre essa carência, Ele supre esse vazio, Ele cura as nossas dores e feridas, que muitas vezes são reais.
Chegam muitas vezes mulheres para eu atender abusadas por pai, por avô. São feridas reais. Chegam mulheres traídas, abandonadas, que foram abandonadas pelos pais e que foram adotadas e isso ficou feridas. Essas feridas são reais. Essas dores são muito reais. Mas que Jesus pode curar e ressignificar a nossa história. Ele é o único que pode fazer isso. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus não encontra com o nosso coração, e encontra um coração onde Ele possa entrar, onde Ele possa fazer morada, nós vamos continuar nessa vida de mendigos. Sabe o que é uma vida que é transformada por esse encontro? É uma vida que entende que é filha. Eu sou filha de Deus. Que eu sou filha, eu sou herdeira, eu posso desfrutar das promessas, da bênção de Deus, porque eu sou filho. Só filho pode desfrutar da herança de Deus, e é por isso que o diabo quer te deixar nesse lugar de escravidão. Escrava, escrava do sentimento, escrava das suas dores, escrava das suas tristezas, escrava da sua depressão, escrava daquele lugar onde a gente muitas vezes fica, Jesus, meu Deus, fizeram comigo. Não, hoje o Senhor vem para transformar a sua mente, hoje o Senhor vem para transformar a sua realidade. Sabe por quê? Há uma cidade te esperando, há pessoas te esperando, clamando para que você se levante, e de fato venha de encontro ao coração dessas pessoas, porque Deus quer te levantar como filho, como filha, porque filha de Deus reflete a glória de Deus. Filha de Deus desfruta da herança, de toda a herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você. Essa mentalidade de escravidão não pode desfrutar da herança. Por quê? Porque a mentalidade de escravidão só quer um carinho, quer atenção, quer um abraço. Eu vou abraçar ele nem me abraça, ele nem me nota dentro dessa casa. Por que eu vou ficar abraçando, fazendo carinho no meu marido? Ele que venha fazer carinho. Não, Jesus quer começar a mudança em você, no seu coração. Sabe por quê? A mudança que Ele quer fazer na vida do seu marido vai começar com o seu coração sendo transformado. A mudança que Ele quer fazer na sua família vai começar com o seu coração sendo transformado por Deus. A mudança que Ele quer fazer na sua escola vai começar pelo seu coração sendo transformado por Deus. Porque quando Jesus vem ao meu encontro, Ele preenche esse lugar e esse vazio. E sabe o que acontece? Eu saio desse lugar de escravidão, de uma mente de escravidão. Ai, passou, não me cumprimentou. Ai, não me abraçou. Ai, eu sempre estou no lugar de querer para mim. Ai, eu quero as coisas para mim. Esse lugar é um lugar de imaturidade. Sabe o lugar daquela criança que dá birra? Ai, é meu, o brinquedo é meu. É meu, tudo é meu. Então, a gente nesse lugar de escravidão e sem entender a nossa verdadeira identidade, a gente está nesse lugar de birra. Para mim, é meu, é eu, tudo eu. Mas quando a gente sai desse lugar e a gente entende quem nós somos, quem Deus é, que Deus é o nosso Pai, que eu sou filha, eu tenho um Criador que me criou, que me formou para funcionar de um jeito, e o jeito que Ele me fez para funcionar está aqui, na palavra dEle. E sabe, quando eu quero viver do meu jeito, da minha maneira, dá tudo ruim, vai dar tudo errado na minha vida. Porque eu só vou funcionar corretamente quando eu obedecer ao Senhor e à sua palavra. E sabe, quando eu entendo a minha verdadeira identidade, eu saio desse lugar de imaturidade, de ter uma mente escrava de circunstâncias e pessoas. Porque nesse lugar, as pessoas estão com os meus sentimentos nas mãos dela. Porque as pessoas são as culpadas. Fulano foi o culpado, porque é por isso que eu estou triste.
É por isso que eu fiquei irritada. Porque fulana fez isso comigo. Pode uma coisa dessa? Ou seja, as pessoas têm nas mãos a sua alegria e a sua tristeza. São as pessoas que governam o seu estado emocional. Nesse lugar é assim, mas quando eu me torno filha, eu saio desse lugar de escravidão para um lugar de filiação. Essa mulher saiu desse lugar de escravidão para um lugar de filiação. Sabe por quê? Ela queria suas necessidades básicas supridas. Senhor, eu quero ser saciada. Eu quero ser saciada naquilo que são as minhas necessidades, Senhor. Eu não quero nunca mais ter que vir nessa fonte, Senhor. Porque aqui é ruim. Porque eu já tive 5 maridos. Então eu sou rejeitada pelas mulheres. Eu tenho que vir num dia em que o sol está a pico, que não tem ninguém. Porque senão as mulheres ficam cochichando. Ficam me rejeitando. Essa mulher queria a todo custo ter suas necessidades supridas. Mas Jesus faz muito mais do que isso. Porque Jesus tira ela de um lugar de sequidão para um lugar de filiação. E nesse lugar de filiação, eu não quero mais. Eu não tenho mais a minha vida nas mãos de pessoas, porque eu estou num lugar de filha. Então, eu estou ligada na fonte. E a partir desse momento que eu me ligo à fonte, que eu estou conectada à fonte, o que vai jorrar de mim é a presença de Deus. São as virtudes de Deus, é o caráter de Deus, é a vida de Deus fluindo através da minha vida. Porque eu estou conectada à fonte. Então eu posso chegar para as pessoas e dizer: o que você precisa, eu tenho, porque eu estou ligada a uma fonte que é inesgotável. É amor que você precisa? Eu tenho, porque o meu Pai é amor. É perdão que você precisa? Eu tenho perdão quantas vezes? 70 vezes 7? 70 vezes 7 por dia, por um pecado só. Eu tenho perdão porque eu estou conectada à fonte. Eu estou ligada à fonte verdadeira. Eu estou ligada à fonte de todo amor, de todo perdão. Então eu saio desse lugar de egoísmo, de egocentrismo, para um lugar de fluir a vida de Deus. Então eu passo de um lugar de ferida, porque a ferida faz o quê? O que a ferida faz? A mulher que é ferida faz o quê? Fere. E a mulher que é curada, ela é cura. Ela é cura porque está ligada à fonte. Quem é você? Como está o estado da sua alma? Quais as feridas que precisam ser curadas no seu coração? Quais são as pessoas que te magoaram, que te chatearam, que te ofenderam? Que você precise hoje liberar essas pessoas, liberar perdão, para que você possa manifestar e jorrar essas águas limpas que o Senhor tem e que o Senhor está derramando sobre o nosso coração nessa noite. O que é que você precisa largar hoje? O que é que tem impedido a sua vida de avançar? Sabe o que Jesus responde para aquela mulher? Porque ele quebra, gente, alguns protocolos. Jesus olha no versículo 10 para aquela mulher e diz: se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Eu sou o homem. Eu sou o homem que pode te dar o que ninguém nunca te deu. Eu sou o homem que pode fazer na sua vida o que homem algum nunca fez. Eu sou o homem que pode preencher o vazio do seu coração que nada e ninguém nunca preencheu. Eu sou aquele que pode mudar de uma vez por todas a sua história e a sua vida. Jesus estava pedindo: me dá, me dá.
Me dá água. Jesus pede para aquela mulher. Sabe o que ele estava pedindo? O que ele está te pedindo do seu coração hoje? Me dá as suas tristezas. Me dá as suas desilusões. Me entrega os seus medos. Me dá a sua ansiedade. Me entrega os seus temores hoje, porque eu posso resolver a sua vida. Eu posso trocar as suas frustrações, a sua vergonha, a sua miséria, por algo que você nunca sonhou e nunca experimentou. O que Jesus faz na nossa vida é inexplicável. É inexplicável. E aquela mulher não está entendendo muito bem aquela conversa. Porque tudo que ela quer é ficar livre da sua dor e da sua vergonha. Porque o poço para ela, gente, não era um lugar confortável. De jeito nenhum. O poço não era um lugar confortável. Porque muitas vezes na nossa vida, sabe o que é o poço na nossa vida? É muitas vezes a voz da consciência falando ao nosso coração, ó, o que você está fazendo está errado. O poço muitas vezes é o aperto na nossa alma que a gente sente quando alguma coisa na nossa vida não está certa. O poço muitas vezes é aquela pessoa que tem perto de você, que te conhece e que gosta de falar algumas verdades e que você não gosta de ouvir. Porque ela fala verdades que a gente não quer ouvir. Muitas vezes o poço é o nosso esposo que confronta o nosso coração em amor e que a gente não quer escutar. Essa mulher não gostava do poço porque o poço muitas vezes não é confortável. Mas sabe, o poço também é muitas vezes o Espírito Santo dizendo, volta. Porque o caminho que você está trilhando não é um caminho de vida, mas é um caminho que vai te levar para a destruição e para a morte. O que eu tenho sobre a sua vida é diferente daquilo que você está buscando, porque a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável na nossa vida. O poço para aquela mulher falava algumas verdades para ela. Falava para ela algumas verdades que ela era sua vadia, sua prostituta. Porque era isso que aquela mulher era considerada naquele tempo. E sabe, ela gosta daquele poço? Não, ela não gostava daquele poço de jeito nenhum. O versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e eu não tenha que vir aqui tirar mais água. Uma mulher que estava cansada da sua vida, cansada de viver. Sabe aquela hora em que as pessoas dizem, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sabe aquela frase que a gente escuta muitas vezes? Eu cheguei no fundo do poço. Essa mulher estava desse jeito, Senhor, não aguento mais. Me dá dessa água, eu não quero nunca mais voltar nesse lugar, porque esse lugar é o lugar da minha dor, é o lugar da minha vergonha, é o lugar da minha acusação, onde eles apontam o dedo para mim, me acusando de quem de fato eu sou. Eu não quero mais ter que voltar nesse lugar. Mas aqui é o ponto central dessa mensagem, porque essa mulher diz, dá-me, me dá. Eu quero Jesus, eu quero, e é só isso que o Senhor precisa ouvir do nosso coração. Eu quero, Senhor, eu quero da Tua presença, eu quero o Teu poder, eu quero a Tua presença sobre a minha vida, eu quero que a minha história seja transformada, eu quero que a minha vida seja mudada pelo poder que há no Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. Tudo começa a acontecer na nossa vida quando nós permitimos Deus entrar. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele entrar. Quando nós de fato olhamos para nós e dizemos, realmente, eu preciso
de um Salvador na minha vida. Eu preciso de um Redentor na minha vida. Eu preciso de um resgatador. De fato, a minha vida do jeito que está não dá mais para continuar dessa forma. Eu preciso dessa presença. Eu preciso ser cheia. Eu preciso da revelação do Senhor sobre a minha vida. Uma revelação de fato de como eu estou e de quem de fato eu sou. Eu quero. Essa mulher estava pedindo aquela água, me dá. Eu quero ser curada. Eu quero ficar limpa. Eu quero dessa água. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque Jesus não tem problema com os nossos pecados, porque Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus morreu para que nós fôssemos saradas. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Ele não tem problema com o nosso pecado, porque a todo tempo Ele quer nos perdoar. E Ele vem ao nosso encontro buscando arrependimento no nosso coração. É isso que Ele quer encontrar na nossa vida. Porque Ele chega lá no Jardim do Éden e Ele pergunta para Adão: Adão, onde está? O que Ele estava buscando em Adão? Ele não sabia onde que Adão estava? Então, sabia, porque Ele era Deus. Mas o que Ele estava buscando em Adão? Um coração quebrantado e contrito. Ele estava buscando o arrependimento. Quando Ele chega em Caim, Ele pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? O que você fez, Caim? O que Ele estava buscando? O arrependimento. Porque Deus não tem problema com o nosso pecado, porque Ele quer nos perdoar. Ele está buscando um arrependimento no nosso coração. Mas Ele tem problema com o nosso orgulho, porque o orgulho nos impede de reconhecer como de fato está o nosso coração, porque o orgulho nos impede de reconhecer os nossos erros. E aí Deus tem problema, porque a palavra dele diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aos humildes Ele dá graça. O que Ele quer encontrar no nosso coração? Um coração quebrantado e contrito. Ele não tem problema com as suas incapacidades. Ai, pastor, eu queria tanto pregar, orar na célula. Eu queria tanto orar por cura. Eu tenho um chamado de Deus por cura. Mas eu me sinto tão acanhada, com tanta vergonha. Essa vergonha me impede de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus não tem problema com isso, sabe por quê? Todos deram essa mesma desculpa. Quando Ele vem para Moisés, chamar Moisés, sabe o que Moisés fala para Deus? Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Eu não consigo falar bem. Olha só o que Moisés fala para Deus. Mas o Senhor responde: quem que deu boca ao homem? Quem é que fez o mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, porque eu estarei com você, ensinando o que dizer. Moisés também teve um problema com as suas incapacidades. Gideão também teve problema com a incapacidade. Olha só, quando o anjo vem ao encontro de Gideão, vem falar sobre ele, homem valoroso, valente. Gideão fala: quê? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais pobre da minha casa. Eu moro num lugar irrelevante. Eu. Deus olha para Gideão e Deus vê um homem valente. Deus olha para Gideão, Deus olha para a minha vida e Deus olha para a sua vida. E Ele está vendo aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Ele está vendo as virtudes que Ele mesmo já colocou no seu coração. Mas muitas vezes a maneira como você se vê
não é a maneira como Deus te vê. E Ele está hoje fortalecendo a sua vida para te enviar, porque Ele tem plano, Ele tem propósito, Ele tem coisas para fazer a partir da sua vida, na sua casa, aonde Ele colocar, Ele quer te enviar. Há famílias para serem conquistadas, há pessoas para serem conquistadas, e Ele está contando com você, Ele está contando com a sua vida, e a partir de você, pessoas serão transformadas. Mas sabe, o último ponto dessa mensagem, e se o pessoal do louvor estiver aí, eu já queria chamar o pessoal do louvor, porque é o último ponto da nossa mensagem. Jesus olha para aquela mulher e Jesus fala para ela: vai lá, chama o seu marido então. Você quer água? Vai lá então e chama o seu marido. E aquela mulher responde para Jesus: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus olha para ela e diz: disseste bem, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. Porque o que Jesus estava falando? Jesus estava confrontando o coração daquela mulher. Jesus estava confrontando o coração daquela mulher, porque é isso que Ele faz na nossa vida. Ele quer remover da nossa vida, do nosso coração, aquilo que está impedindo as águas de fluírem através da nossa vida. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Olha como você está vivendo. Olha o estado da sua vida, olha a sua vida de pecado que você se encontra, olha para dentro do seu coração, olha para aquilo que você está fazendo, olha para a maneira como você está vivendo. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. A maneira como você está vivendo está te impedindo das águas do Senhor fluírem através da sua vida. É tempo de conserto. Deus estava ali porque havia um tempo de conserto na vida daquela mulher. Jesus não chega na nossa vida sem que algo tenha sido transformado, sem que o pecado seja abandonado das nossas vidas. Deus quer consertar a nossa vida hoje, porque Ele tem muita coisa para fazer em nós e através de nós, mas muitas vezes o pecado são esses entulhos que vão entulhando e impedindo as águas do Senhor de fluírem através da nossa vida. E é por isso que muitas vezes a gente não vê mudança na nossa vida. Por isso que muitas vezes nós não somos agentes de transformação na vida de outras pessoas. É por isso que muitas vezes a gente fala de Jesus e as pessoas não querem ouvir. Porque é algo que precisa ser tirado do nosso coração, do coração dessa mulher. Era um pecado, era pecado que precisava de perdão, de ser perdoada. Era uma vida de pecado que precisava ser abandonada. Era uma vida de pecado que precisava ser transformada. E Jesus estava pedindo naquele lugar: me dá o seu pecado. Me dá as suas dores, me dá a sua tristeza, me dá as suas desilusões, porque só eu posso transformar a sua vida. Só eu posso fazer na sua vida. Jesus confronta aquela mulher. Ele faz aquela mulher olhar para si mesma e reconhecer o quanto ela precisava de perdão e de salvação. E sabe, nós só entendemos a nossa miséria quando de fato Jesus vem ao nosso encontro. Quando Ele vem e Ele traz luz ao nosso coração, revelando de fato o que é que nós estamos fazendo. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Aonde é que nós estamos errando, pecando e desobedecendo ao Senhor e à sua palavra. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Sabe, aquele momento na vida daquela mulher era um momento de transformação. Seu conhecimento acerca de Jesus não conseguiu mudar a sua história.
Porque o seu conhecimento não vai mudar a sua vida. Mas é quando você decide no seu coração se posicionar, se arrepender e de fato se voltar para o Senhor e para a sua palavra, é que de fato Deus vem, transforma o nosso coração e a nossa vida. É isso que Deus muda. Arrependimento, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Porque o arrependimento é um posicionamento do meu coração. É o dizer não para o pecado. É o dizer não para essa vida que desagrada o coração de Deus. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora o arrependimento é um posicionamento do meu coração de eu dizer não. Eu não desobedeço mais ao Senhor e à sua palavra. Não, eu não faço isso que estava me levando para um caminho de morte. Não, eu não faço mais, eu não desagrado mais o coração de Deus. Deus está procurando esses corações, coração quebrantado e contrito na sua presença, porque a estes o Senhor não despreza. Deus está procurando um coração que obedeça a Ele em espírito e em verdade. O poço era o lugar da vergonha daquela mulher. Era o lugar da desonra. E sabe o que Jesus faz na vida daquela mulher? Transforma aquele lugar de vergonha, de mentira, de dor, de pecado, em cura. Jesus transforma aquele coração, o coração daquela mulher, de sequidão. Aquela mulher seca, estéril na sua vida, passa a ser uma mulher frutífera. Deus quer transformar a nossa vida nessa noite. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Porque Deus te trouxe a esse lugar. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Há entulhos no seu coração que precisam ser removidos, como o pecado no coração daquela mulher foi removido através daquele encontro com Jesus. Há coisas no seu coração, talvez uma dor, talvez uma tristeza, uma raiz de amargura, ou até mesmo seja um pecado na sua vida, que o Senhor está neste lugar para encontrar o seu coração, porque Ele quer remover esse entulho que está te impedindo de avançar, de prosseguir, de correr, porque esse entulho tem paralisado a sua vida. Deus quer remover a vergonha. Deus quer remover a sua dor. Deus quer te levar para um lugar de salvação, de cura, de libertação. Talvez você tenha chegado a esse lugar se sentindo exatamente como essa mulher, ressequida, em sequidão. Talvez o seu coração esteja dessa forma, precisando dessa água, precisando dessa fonte, precisando de salvação, de vida, de cura, de libertação. Só Ele tem, só Ele tem. Só Ele tem. Deixa o Senhor passar na sua vida com essas águas em nome de Jesus. Deixa o Senhor tocar na sua vida agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero abrir o meu coração. Eu abro o meu coração para o Senhor. Se examine, deixa o Espírito Santo trazer luz às suas trevas agora, em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. Ele está neste lugar. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora, em nome de Jesus. Nós precisamos de um encontro. Nós precisamos desse encontro que toca a nossa vida, que nos transforma, nos cura, nos liberta. Nós precisamos hoje desse encontro no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Venha sobre esse lugar, Deus. Nós queremos mais do Senhor.
Nós queremos hoje, ó Deus, que o Teu Espírito revele, ó Deus, de fato como nosso coração se encontra. Há pessoas que nós precisamos perdoar, que feriram nosso coração, que nos magoaram, que nos machucaram. O nosso coração muitas vezes está duro por causa do sofrimento que nós sofremos ao longo da nossa vida. Mas nessa noite o Senhor tem um novo coração nesse lugar. A Bíblia diz: eu lhes darei um coração novo, eu porei em vocês um espírito novo, eu tirarei o coração de pedra desobediente e eu lhes darei um coração bondoso, obediente a Ele. Deixa o Senhor tocar no seu coração, deixa o Senhor curar as suas dores, deixa o Senhor mudar a sua vida e a sua história. Ah, quem se encontra com Jesus nunca mais permanece o mesmo. Essa mulher nunca mais permaneceu a mesma. Jesus vem ao encontro de um gadareno. A Bíblia diz que ele morava em sepulcros. A Bíblia diz que nem cadeias podia prendê-lo. Um homem que se cortava com pedras, preso em grilhões e em cadeias. Mas quando Jesus se encontra com aquele homem, quando Jesus se encontra com aquele homem, tudo muda na sua vida. A Bíblia diz que após esse encontro, agora ele estava vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, porque aquele que se encontra com Jesus nunca mais permanece o mesmo. Jesus quer marcar a sua vida nessa noite. Jesus quer marcar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele olhou para aquela samaritana e ele viu uma cidade sendo transformada. E hoje ele está vindo ao seu encontro. Porque ele está vindo ao seu encontro. Porque ele está vendo família sendo transformada. Ele está vendo filhos sendo transformado. Jesus está vendo uma cidade sendo transformada. Porque Deus só precisa de um que se levante em santidade. Deus só precisa de um, porque naquela cidade toda, apenas uma mulher se encontrou com Jesus. E aquela mulher levou toda uma cidade a se encontrarem com Jesus. Deus só precisa de um coração. Deus só precisa de um coração disponível. Deus só precisa de um. E se você é esse coração que está dizendo para o Senhor nessa noite: Senhor, sou eu essa pessoa que se levanta hoje para ser transformada pelo Senhor e pela Tua palavra e pelo Teu poder. Senhor, sou eu essa pessoa que se levanta nessa noite, que ouviu a Tua voz, que obedeceu a Tua voz, Senhor. O Senhor pode enviar a minha vida. O Senhor pode me tocar para que o Senhor me envie. Sou eu essa pessoa. Se você é essa pessoa e foi desafiada por essa palavra, eu queria que você se movesse agora, que você viesse aqui à frente, que você se ajoelhasse no seu lugar, que você ficasse de pé, sei lá o que você quer fazer, mas que você não ficasse apático a esse chamado do Senhor à sua vida. Se você ouviu a voz de Deus nessa noite, e se você quer corresponder a esse chamado, dizendo: Senhor, sou eu essa mulher, Senhor, sou eu essa pessoa, Senhor.